um universo de possibilidades, valorizando a teoria e a prática, com centenas de laboratórios físicos e virtuais, clínicas de veterinária, fisioterapia, psicologia, nutrição, fazenda escola e núcleo de práticas jurídicas, time profissional de futebol, além da fábrica de cosméticos, restaurantes e teatro. Faça seu vestibular digital ou utilize a nota do Enem. A Unirb está presente em todo o Nordeste, com 26 unidades em 16 cidades. Unirb, construindo sonhos. Tudo bem com vocês? Vim aqui mais uma vez para poder fazer uma apresentação muito especial hoje. Hoje a gente vai falar do curso de odontologia, né? Então vim apresentar as nossas novas aquisições, eu posso falar, será que eu posso falar assim, né? A gente tem duas professoras novas que estão à frente do curso de odontologia, estou super feliz com isso. Eu venho em nome do Centro Universitário e também do nosso presidente fazer essa apresentação, né? O Dr. Joel, quando pensou em uma coisa meio com inovação, né? Trazer algumas coisas que estão acontecendo dentro do mercado, as pessoas que podem ver algo diferenciado no curso de odontologia. Então, dei para a gente essa indicação desses dois nomes e a gente está aqui com essas duas pérolas para apresentar para vocês. Antes de falar, eu vou aqui fazer a leitura do currículo delas, antes de chamá-las, para vocês conhecerem um pouquinho mais, tá certo? Eu estou aqui com a professora Ludmila Santos, tá? A professora Ludmila já é professora da casa, tá? Então ela já estava dando aula na casa e ela está aqui conosco. A professora Ludmila, ela é formada em odontologia pela UFBA. Ela fez também mestrado, especialização, ela fez especialização em endodontia e mestrado em processos interativos do órgão do sistema. Para quem é da área, né, a professora lê aqui de uma forma sem conhecimento, mas vocês estão entendendo do que eu estou falando. E fez o doutorado em ciências odontológicas também na área de endodontia. Então, a professora Ludmila já conhece bastante, né, do que é um pouco trabalhar na Unirb, conhece o sistema da Unirb e está agora à frente da coordenação com vocês. E junto com ela, a gente tem aqui, né, a professora Marina Mantovani, tá? Então, professora Marina também graduada em odontologia pela Estadual de Londrina, é mestre também em reabilitação oral pela Unesp, né? A outra coisa que eu queria falar, elas têm uma coisa em comum, ambas têm formação pela Unesp, né? Eu falo com muito orgulho, já que eu sou de São Paulo, tem que citar, né? Então ambas são formadas lá pela Unesp, né? Tem formação na Unesp também. E a gente está aqui com duas, a professora Marina está assim, trazendo coisas novas, trazendo uma motivação, conversando aqui com o Ludmila, com vários cursos de extensão para vocês nesse novo momento. Então vai vir novidade por aí, elas vão falar nesse meio. Mas a gente vai fazer aqui um bate-papo para poder conversar um pouquinho, a gente fazer essa apresentação e vocês do curso de odontologia conhecer um pouco mais sobre as nossas coordenadoras, tá certo? Eu vou começar aqui com a professora Ludmila. Conte aqui para mim, por que você escolheu o curso de odontologia? Por que odontologia na sua vida? Então, professora Regiane, professora Marina e vocês que estão aí nos assistindo, né? Com certeza a gente gostaria de estar presencialmente fazendo esse momento e muitos de nós já tivemos essa apresentação ali, seja por um e-mail, por um telefone, mas é uma forma da gente estar se aproximando ainda mais de vocês, né? Então, contar um pouco da minha história sempre é muito bom, né? A gente parar, relembrar os feitos, relembrar as decisões. Para mim, a odontologia sempre foi algo porque eu queria trabalhar na área de saúde. A gente até conversou recentemente, né, que naquele momento ali do ensino médio, às vezes a gente é muito jovem, né, para poder tomar uma decisão, para poder escolher um curso, mas eu tinha essa ideia de que eu queria fazer algo na área de saúde. E acabei ali me aproximando mais de odonto, procurando, investigando mais, né, querendo conhecer um pouquinho mais do curso e fiz essa opção, né, do curso de odontologia, por esse cuidar, né, e por na época do colégio, né, eu tinha mais aptidão ali com as disciplinas de saúde, biologia, química, então eu fui meio que me direcionando para esse lado, assim, né, e com esse desejo, não tinha nenhum parente, né, assim, não tinha ninguém que falasse, ah, porque o pai tem consultório, a mãe, não, nada disso, né, assim, mas esse desejo mesmo, e aí fui me apaixonando pela saúde bucal,
pelo conhecimento dessa área assim, mais específica. Mas um pouco da decisão assim, foi essa. Professora, aproveitando, às vezes a gente tem aqui também alguns colegas que colocam outros, um irmão ou um amigo que também está assistindo aqui a gente, né? Qual a dica que você dá para aquele aluno de ensino médio que está pensando em se descobrir? Né? Essa coisa de que você falou assim, eu tenho facilidade com as áreas de saúde. Será que isso seria também uma dica, né, para você buscar isso? Eu acredito que nessa época, assim, né, tem muita gente que faz aí aqueles testes vocacionais de aptidão, né? Acredito que se você tem muitas dúvidas, escolha o seu ponto forte, né? Aquela sua área de maior conhecimento, que você tem mais facilidade para estudar, que muito provavelmente você já tem ali uma inclinação para determinada área, né? Assim, e aí, só que é muito amplo, então eu tenho interesse pelas biológicas. Então, se aproxima, né? Hoje a gente tem muita informação também pela internet, entra em contato, visita os sites, né? Visita o site da Unib, aproveita para poder conhecer um pouco mais dos nossos cursos, assim, e vai ali percebendo mais para poder tomar essa decisão. Mas eu acredito que o primeiro passo seria realmente você optar por aquelas áreas que você se considera mais forte dentro do ensino médio, né? Assim, aquelas áreas que você já sente que você tem uma maior inclinação, uma maior facilidade de aprendizado. Bacana. Agora, a professora Marina vai contar um pouquinho pra gente também por que odontologia, como é que foi essa escolha, né? O que aconteceu para você se encontrar com a odontologia. Bom, olá a todos, tudo bem, professoras? Que nem a professora Lud falou, né? A gente queria muito estar tendo esse contato, né? Às vezes não o primeiro contato, porque muitos alunos a gente já estabeleceu esse contato por e-mail, por aula, também pelas clínicas, né, que inicialmente foram dadas, e agora a gente passa por esse momento aí que as atividades estão um pouco suspensas, mas a gente acredita que, né, que logo vai estar voltando, se Deus quiser. Bom, quando eu penso por que eu escolhi odontologia, não foi de imediato. Lá quando eu estava no meu ensino médio, eu sabia que eu gostava muito da área da saúde, desse cuidado com o outro, tinha muita inclinação também, como a professora Ludmila disse, por matérias relacionadas à área da saúde, mas ainda não estava muito bem definido o que seria isso, né? E eu gostava muito de química, então num dado momento eu até achei que eu até faria uma engenharia química, então ficou muito indefinido isso para mim. Nesse período, né, do ensino médio, até fiz um ano de cursinho, eu tinha um professor muito querido e que ele sempre me aconselhava muito e me conhecia muito. E num desses desabafos ele disse, olha, eu acho que você tem mais cara de curso da área da saúde, você gosta muito de conversar, né? Eu vejo que você tem essa coisa com as pessoas. Então, às vezes a engenharia química pode te limitar um pouco nesse sentido. Então aquilo ficou muito interiorizado em mim. E nesse mesmo tempo eu fazia tratamento ortodôntico, eu tinha aparelho. Então eu estava lá no consultório da minha dentista, nas consultas que eu tinha com ela, e eu achava um máximo o trabalho que ela fazia. E aí foi. Aquele monte de chave de fenda. Foi. E aí a gente conversava bastante, eu e ela, nessa minha indecisão de qual curso eu queria. Então foi assim, influências que me levaram a escolher a odontologia. Por isso que é muito importante a gente, aquele aluno, né, que está com dúvida do curso que quer seguir. A gente sabe que o ensino médio, até mesmo o cursinho, né, são anos de muitas indecisões. Às vezes a gente não tem essa definição de qual curso a gente quer seguir, e também porque a gente é muito novo, né? É importante a gente estar sempre em contato com outras pessoas para estar definindo melhor, né, o rumo que a gente quer seguir. Influências positivas. Influências né? positivas, sempre tem influências bem positivas. No meu caso eu tive, graças a Deus. E não teve também, a professora Ludmila comentou que não teve influência assim da mãe e do pai, você também não teve? Não tive. Eu sempre fui muito livre de escolher o curso que eu queria. Mas a minha mãe é professora. Eu nunca achei que eu daria aula, que eu seguiria para docência, mas querendo ou não é uma influência muito forte na minha vida de estar vendo a minha mãe
dentro da sala de aula, sempre se dedicando ao ensino. Então, consequentemente, ela é uma grande referência minha, né, querendo ou não. Eu ia até entrar nesse assunto, vou continuar então com você, professora. Quando você fala assim, contar pra gente assim, o que aconteceu com a sua trajetória. Então você falou assim, minha mãe foi uma referência, né? Então, quando eu falo trajetória acadêmica, a gente se forma, né? Cada um de nós tem a nossa formação específica, né? E nós nos tornamos depois professores, né? E assim, você já falou que teve uma referência, então continuando aqui com você, como é que foi essa situação da academia, da referência e de dar aula? Você já tinha pensado, quando você entrou na faculdade, que você poderia voltar e ser professora, né, em algum lugar? Ou você acreditou que ia só trilhar os caminhos da odontologia, só como profissional, sem ser professora, sem ser acadêmica? Na graduação, eu era aquela aluna bem sanguessuga, sabe? Que estava sempre metida em vários projetos, monitoria, e isso eu acho muito importante os alunos, desde o começo do curso, se ligarem, né? Aproveita e dá uma dica aí para os alunos que a gente vai abrir edital de monitoria. Não, vai abrir edital de monitoria. Eu e a professora Lúdia também já abrindo, né, a conversa. Eu e a professora Lúdia, a gente tem essa cabeça muito voltada para projetos de extensão e de ensino. E é muito importante essa experiência do aluno na graduação com a monitoria, com projetos de extensão, de ensino, porque é uma experiência muito rica e também é muito bom pensando em currículo, né? Então, voltando, na graduação eu sempre fui aquela aluna que estava dentro da monitoria, dentro de projetos de extensão, e isso foi meio que formando essa coisa em mim de, né, seguir para a área acadêmica. Mas foi bem, digamos assim, efetivado no meu projeto de TCC. Na verdade, eu ia para uma residência, e residência a gente são 2 anos que é estritamente clínico. Mas foi o meu orientador, vendo a minha pesquisa, né, de TCC, ele falou, olha, eu acho que você tem muita cara de mestrado, muita cara de docência, então por que você não vai, né, por que você não vai para o mestrado? E foi nesse momento que eu prestei minha prova de mestrado na Esper Araraquara e fui seguir esse caminho aí da pesquisa, e a docência veio consequentemente, né? Que bacana. E você, conta pra gente como é que aconteceu a academia na sua vida, né? Já que você já era professora da casa e agora está aqui também na coordenação. Gente, é muito interessante esses bate-papos, porque vai passando um filme da história, né? A professora Marina ia ali falando, e eu falava, ai, tem isso aqui para poder falar também quando for a minha vez, né? Assim, que nem trabalho de faculdade, que a gente já, o outro está apresentando, a gente está pensando na nossa apresentação, né? Mas, assim, de fato, para mim também, quando eu comecei a graduação, eu ia ser dentista de consultório, eu ia ter a minha clínica, eu ia ser dentista de tempo integral, assim, né? E aí, durante o curso, também fui enveredando por esses caminhos da monitoria, né? Que eu acredito que a monitoria, ela tem 2 caminhos. O monitor, ele aprende mais, né? Porque para você saber ensinar, na verdade é uma coisa que eu tenho aprendido muito na docência, que sempre que eu preciso ensinar algo para algum aluno, eu estou aprendendo muito mais. Eu preciso me preparar mais, estudar mais para poder passar esse conhecimento. Então, quem ensina aprende 2, 3, 4, 5 vezes, né? Então, na monitoria tem muito isso, né? Você aprende mais para você ser também esse objeto de transmissão de conhecimento. E essa própria relação também de estar com o outro, né? Assim, de estar ensinando para o outro. Então, desde o meu 3º, 4º semestre, eu acho que eu já estava ali envolvida com monitorias e não parei mais, né? Assim, e participação de congresso, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo começa com um painel, né, com coisa mais simples, você tem que ficar lá, depois passa para as apresentações orais. Tudo isso sendo incentivado pelos professores, né, assim, a importância do docente que tem essa visão, que tem esse conhecimento e vai ali também incentivando os alunos nesse processo. E aí, de tudo isso, chegou ali no final do curso e aquela ideia, né, de 4 anos e meio atrás já não era mais a mesma, né? Assim, eu não me via mais trabalhando 100% no consultório e o tempo inteiro no consultório, né? Assim, então, na verdade, num primeiro momento eu parti para a especialização, a minha jornada acadêmica, mesmo assim, eu pensei,
eu preciso aqui me aprimorar um pouco mais, então eu vou para a especialização. E aí, já para o final da especialização, eu estava fazendo pedi para poder ficar acompanhando o meu professor na disciplina dele durante a faculdade. E para mim, assim, era o meu momento mais feliz. Eu era mais feliz acompanhando os alunos na clínica do que quando eu estava atendendo o paciente, por exemplo. Eu falei, gente, tem alguma coisa aqui que que eu preciso investigar um pouco mais. Como a professora Marina falou, a minha mãe também é professora, né? Assim, a gente tem várias coisas em comum, gente. Isso tem ajudado muito a gente também, né? Assim, e a minha mãe também é professora, e naquele momento ali eu fui talvez me identificando, mas nunca tinha pensado na minha vida de ir para essa área, assim. Foi algo que realmente, com a vivência, eu fui me descobrindo, fui descobrindo esse gosto, depois fui descobrindo o talento e desenvolvendo, né? Assim, porque a gente precisa realmente se dedicar, estudar, aprender. E aí, quando eu terminei o meu mestrado, fiz o mestrado ainda na UFBA, que aí eu me decidi mesmo, porque alguns colegas da minha turma foram fazer mestrado lá em São Paulo, né? Assim, e aí eu ainda não quero ir não. Mas aí quando eu acabei o mestrado, eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero. E aí eu fui então pro interior de São Paulo, né, para poder fazer o meu doutorado. E foi a melhor experiência, assim, de todas. Eu aprendi muito, né? Sou muito grata por todos os meus professores, assim, por tudo aquilo que eu aprendi. E no doutorado eu realmente pude me dedicar, aprendi muitas coisas novas e voltei aí com esse desejo. E aí eu consegui entrar aqui na faculdade, né, para ser docente da Unirb. A gente vai completar 2 anos já nessa parceria, né, assim, lá em Alagoinhas, primeiramente. E agora, então, aqui a gente vai falar também um pouco mais sobre isso. Pessoal, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, tá certo? Um universo de possibilidades, valorizando a teoria e a prática, com centenas de laboratórios físicos e virtuais. Clínicas de veterinária, fisioterapia, psicologia, nutrição, fazenda escola e núcleo de práticas jurídicas. Time profissional de futebol, além da fábrica de cosméticos, restaurantes e teatro. Faça seu vestibular digital ou utilize a nota do Enem. A Unirb está presente em todo o Nordeste, com 26 unidades em 16 cidades. Unirb, construindo sonhos. A gente terminou aqui esse momentinho aqui falando um pouquinho com a professora Ludmila, que estava explicando, né, sobre a trajetória dela acadêmica, como é que aconteceu isso. E eu vou pegar o gancho e continuar com você, professora, porque eu quero que você fale assim, como é que você veio parar na Unirb de Alagoinhas, né, sua trajetória enquanto professora, por que a Unirb, né, porque o Centro Universitário de Alagoinhas, que também é um centro universitário, né? Então a gente tem agora os 2 centros universitários, que é a Unirb, dentro da rede, tá? Que é a Unirb de Salvador e a Unirb de Alagoinhas. E você começou fazendo esse trabalho inicial na academia como professora na Unirb de Alagoinhas. Por que a Unirb de Alagoinhas? O que aconteceu? Você conhecia a cidade, né? O que aconteceu? Foi um projeto de um convite que teve para você lá? O que aconteceu? Já que você mora aqui em Salvador. Exatamente. Conte aqui pra gente. Vou contar aqui um pouquinho, né, assim. Depois do doutorado, eu tive algumas outras experiências, assim, na minha vida e passei um tempo fora de Salvador. E em 2019 eu retornei para Salvador. E eu tinha uma grande amiga minha, da época de escola, que foi uma também dessas boas influências, né, assim, para o curso de odontologia, e ela era preceptora aqui na casa. Então, ela prontamente, né, diante desse meu retorno, ela pediu meu currículo, entrou então em contato com a professora Simone, a nossa coordenadora, e nesse meio tempo eu tive a oportunidade de participar de um outro processo seletivo e tive então esse contato também, né, com a professora Simone antes, né, a gente já se conhece então aí nesses 2 anos, e por conta dessa indicação, eu acredito, né, da minha amiga que era professora daqui, preceptora, juntamente com a professora Simone, surgiu então essa oportunidade, essa vaga lá em Alagoinhas, né, assim, e prontamente eu aceitei, assim, muito feliz com a oportunidade, né, assim, com esse abrir portas mesmo, a gente às vezes se dedica, né, passei por tudo isso que eu falei, né, fiz a especialização, passei pelo mestrado, passei pelo doutorado,
E a gente quer transbordar esse conhecimento, né? Assim, a gente tem essa necessidade eu estava até pensando assim, eu falei, gente, foram quase 11 anos estudando, né? Entre graduação, especialização, mestrado, doutorado, aquele estudo físico, né? Assim, porque agora a gente não para de estudar nunca, né? E é sempre estudando. Então você volta com esse desejo de colocar tudo aquilo que foi conhecido em prática, né? Assim, então veio essa oportunidade de estar trabalhando no centro universitário associada à rede lá em Alagoinhas e recentemente então esse convite para estar aqui na nossa unidade e estar com vocês, né? Nesse novo tempo, essa grande novidade que a gente está passando no curso de odontologia aqui no Centro Universitário de Salvador. Pessoal, é bem interessante assim, ouvir o que as professoras estão falando, porque às vezes vocês também estão aí na dúvida, né? Vou trabalhar com consultório, o que eu vou fazer, né? Eu gosto muito de falar, toda vez que tem colação de grau, que eu tenho que fazer a colação de grau com vocês, e a gente está lançando novos profissionais no mercado, né? Que aquela velha brincadeira, né? Que tem aluno que fala assim, professora, além de dar aula, você trabalha, né? E a gente fica naquela dúvida, né? Então, assim, ser professor hoje é ser um grande profissional. Então, além a gente acaba acumulando uma outra função, uma outra profissão. Então, além de eu ser na área de vocês, no caso, né, são odontólogas, são cirurgiãos dentistas, o que acontece? Vocês também têm esse prazer de estarem professoras, né? No ensino superior. Então, isso é muito bacana. Então, para vocês que estão aí também, ó, vou deixar mais a dica mais uma vez sobre prestem bastante atenção, vai sair a publicação dos nossos editais de monitorias, participem, porque isso conta muito para vocês, aí depois para quem quer fazer residência, para quem quer prestar algum concurso, então vocês já estão lá na frente, e para quem de repente já se vê como professor, como as professoras aqui se colocaram, né, que está ali na monitoria, uma forma de você estar ajudando o outro, ensinando de uma outra forma, e aí você vai estar já se preparando para esse momento. Então, quando você for lá para o doutorado, para o mestrado, primeiramente, né, qual a experiência que você tem? O professor vai pedir para você apresentar um trabalho, dar uma aula, às vezes, para ele, né, e você já tem essa habilidade, porque você desenvolveu na sua graduação. Então, aproveite, gente, tudo que tiver, tudo que abrir, tem curso. Vai ter atendimento no time de futebol. A professora chamou, vamos participar, vamos aproveitar, porque é um momento a mais. Vai ter uma apresentação de um trabalho, vai ter elaboração de um artigo. Gente, professora, eu quero participar. O momento da academia é o momento que a gente tem que fazer essas trocas. Quando você menos perceber, o que mais a gente quer é se formar, né? Quando você menos perceber o que acontece, acabou. E agora? É você e o mercado de trabalho, né? Então, assim, aproveitem para buscar isso, querendo ou não, toda vez que você faz essa troca, está mais próximo do professor, você vai ser aquele aluno que vai ser lembrado. Às vezes está lá na frente, o professor fala assim, conhece alguém, tem alguém para indicar? Você fala, pô, aquele aluno que estava sempre participando, aquele aluno que estava sempre envolvido, é aquele que vai, né? É aquela indicação que você conhece, é diferente daquele aluno que você não vê ele fazendo. Como é que você vai indicar aquele aluno? Não que você não queira, mas assim, aquele que está sempre mais atualmente, está sempre mais fresco, porque ele está perto do professor, ele está desenvolvendo, né? É aquele cara que você pode contar, que sempre que você precisa, você chama, ele está lá do seu lado, né? Então, assim, esse bate-papo aqui hoje, que a gente está para conhecer tanto as duas professoras, mas também para mostrar para vocês as ideias que elas já estão trazendo, daquilo que elas viveram, que deu certo, e elas estão aqui super jovens, cheias de ideias, cheias de coisas, que amanhã pode ser vocês. Hoje eu estou aqui, gente, né? Mas eu sempre falo que o lugar que a gente está, a gente tem que ensinar o outro, que qualquer um pode estar aqui, onde eu estou, onde elas estão, né? Então, isso é um crescimento profissional. Eu quero seguir aqui agora com a professora Marina, para ela falar pra gente como é que ela veio, né? Porque a gente já viu que ela não é daqui, assim como eu, né? Ela não é daqui da Bahia, veio parar aqui na Bahia, e aconteceu dela, assim, se identificar com a Unib, ela já contou um pouco, né? E veio aqui para dividir um pouco desse conhecimento também com a gente. Conta aí, pronto. Dá para perceber, né? Que eu não sou 14 daqui. Anos, eu ainda percebo muitas coisas. Ainda tem esse sotaque do L, gente. Então são 14 anos, esse sotaque ainda fica na gente, mas eu já falo, gente, não tem problema não. Eu também falo algumas coisas, mas é complicado pegar o sotaque daqui, acho que é mais difícil, mas a gente vai pegando, né? Não tem como, ainda mais convivendo com a Ludmila praticamente o dia todo, vai pegando. Eu acho que foi um encaminhamento mesmo, né? De estar aqui na Unib, de estar aqui no centro.
nessa rede. Eu vim para Salvador e quando eu cheguei aqui eu comecei a fazer clínica, né, que é uma grande paixão minha, tenho uma paixão absoluta por clínica, assim como eu tenho pela pesquisa e também pela docência. Fica difícil, né? Fica difícil falar. Eu não posso ficar só clinicando, eu tenho que buscar algum lugar para poder, né? E a gente estava com a vaga aqui esperando no momento. E aí surgiu essa oportunidade de estar aqui e eu, assim, recebi de braços muito abertos, estou com os braços muito abertos para a instituição e com a minha parceira Ludmila, que a gente trabalha lado a lado o dia todo, né? Todos os dias da semana, às vezes até final de semana. Então é isso. Que coisa boa, gente. Agora, buscando conhecer agora as habilidades, como já falou, a Ludmila já falou da endodontia especificamente, né? Agora, a professora, vou seguir ainda com você, professora Marina, para poder falar assim, queria saber sobre as suas habilidades de qual área que você atua, se for jogadora clínica, qual a área, o que você, cada uma puxa a sardinha aqui do teu lado, vai falar na tua área, olha, eu sempre brinco, né? Eu sou professora da área de Direito Civil, e eu falo, quando eu vou falar com os meus alunos, eu falo assim, a melhor disciplina é Direito Civil, é a melhor disciplina, né? Mas é tudo brincadeira, para puxar a sardinha para o nosso lado. Então, assim, vou ouvir um pouquinho as colegas aqui falar a melhor área, que elas vão falar que agora são a área delas, elas escolheram, né? Mas que é só brincadeira, mas de repente você se identifica, até se identifica com um professor também. Por que escolheu a área X? Por que essa área? Conta aqui pra gente. Então, a melhor área é a prótese. A minha área de atuação é a prótese e a reabilitação oral, né? E também tenho uma paixão absoluta pela estética, pela dentística, mas a minha área mesmo de atuação é a prótese total, que foi onde eu fiz a minha pós-graduação, meu mestrado, né? E foi a área que eu assumi dentro da clínica odontológica. Mas assim, eu fui me descobrindo dentro da prótese, né, e consequentemente dentro da reabilitação oral. A reabilitação oral, ela inclui ali a prótese, um pouquinho da pério, da implanto, né? Foi na graduação dentro da monitoria, por isso que né, a gente está falando da monitoria, a gente está falando de projetos de extensão. Foi na graduação, na monitoria, quando eu estava no meu terceiro ano de graduação, sexto semestre, em que eu comecei a participar da monitoria de prótese e me vi assim, me conheci, fui desenvolvendo as habilidades dentro da clínica. Você tem que estudar muito para estar dentro da clínica como monitor e aí consequentemente, né, as coisas vão acontecendo e a gente vai se identificando muito na área, né, ali que você está fazendo a monitoria, que você está praticando e passando aquele ensino para os alunos, para os seus calouros. Então foi mais ou menos aí que nasceu essa minha paixão pela prótese, que é a minha área principal de atuação. Vendo que bacana, pessoal, a gente fazer, participar de tudo que tem na faculdade, até para a gente conseguir entender mais e desenvolver as habilidades, porque às vezes eu gosto de várias disciplinas, de várias áreas, e de repente eu não consegui me encontrar ainda. E no momento que eu faço uma monitoria, eu faço um trabalho mais específico, é o momento que eu de fato vou me encontrar. Então fica aí a dica para vocês. Eu vou ouvir aqui por que a professora Ludmila também, como ela já disse aqui da endodontia, por que ela escolheu a endodontia? Então, gente, é exatamente isso, né? Assim, cada um vai puxar a sardinha pro seu lado e, na verdade, para mim, eu acredito que a faculdade, né, assim, universitário nível, ele ganha muito porque a gente se complementa nas nossas áreas, né? Assim, então, para mim é uma alegria e uma satisfação saber que a professora Marina ama prótese e ama dentística e ama estética, né? Assim, eu posso ficar tranquila com relação a isso, né? Mas, assim, a minha área é bem diferente, né? Eu sou da área de endodontia, alguns alunos já tiveram a oportunidade de cursar, outros ainda irão cursar, né? Essa área específica. Mas dentro da graduação, a minha primeira paixão foi a radiologia. Então eu me apaixonei assim pela radiologia e fiz muito tempo de monitoria. Depois eu estagiei em alguns consultórios aqui em Salvador. Então praticamente a minha graduação inteira eu estava seguindo, né, pelo caminho da radiologia. Até que eu conheci a endo, e a endodontia
posso dizer assim que foram dois dos principais motivos, assim, né? Primeiro porque tinha um professor maravilhoso, né, de endo, assim, então os professores de uma maneira geral, né, a equipe de professores era uma equipe muito boa, que ensinava pra gente de uma forma que realmente todo mundo entendia e gostava e aprendia. Então foram professores que realmente marcaram a minha jornada acadêmica. Depois, então, eu tive a oportunidade de fazer um projeto de iniciação científica, ser bolsista, e aí ele nunca tinha orientado, eu não sei se ele já disse, ele nunca tinha orientado na vida dele, mas nos últimos anos esse professor ele nunca pedia bolsista. E os outros sempre muito cheios, os professores de rádio também cheios. Eu disse assim, rapaz, eu gosto de ir. Não vai ter uma concorrência assim tão elevada, né? Eu vou tentar com ele. E todo mundo ficou bem surpreso, porque ele nunca pedia e ele aceitou, né? Ele pediu a gente construir um projeto e aí a bolsa veio, né? Foi aquela alegria, assim, pra mim, pra ele, pra faculdade de uma maneira geral, assim, né? Então, teve essa dimensão da iniciação científica e ali eu comecei realmente a me decidir. Vou dizer pra vocês, a odontia é difícil? É difícil, eu acho muito difícil, né? Assim, mas justamente ela vai selecionando ali aquele grupo específico, né? Assim, eu fui vendo que seria um diferencial. Todo mundo sai da faculdade morrendo de medo de fazer canal, ninguém sabe fazer canal. Eu falei, nossa, eu vou estar fazendo algo que poucas pessoas fazem, né? Assim, então, eu fiz também essa escolha, né? Eu fiz essa opção, eu tive esse entendimento ali no final da faculdade de talvez escolher uma área que seria mais difícil por ser um diferencial, por saber que nem todos fariam, né, aquele tipo de tratamento. Na minha vida depois profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar por um tempo em prefeitura, né, assim, por pouco tempo mesmo, mas que me deu uma grande experiência com criança, atendimento de criança, né, assim, então é algo que eu me identifico também um pouco, essa questão de diagnóstico de uma maneira geral, assim, então eu diria que as minhas habilidades, as minhas aptidões, elas vão mais para esse lado. E aí complementa totalmente com a professora Marina, então tá tudo certo aqui. A gente fica mais tranquila, juntas dentro de clínica. Chegar ainda, eu falo, não quero nem pra longe. Bacana, pessoal. Gente, tá muito bom. A gente está caminhando aqui já para o final, né, da nossa fala de hoje. Espero que tenha outros momentos, mas eu queria que vocês, assim, para a gente fechar mesmo aqui, né, já deu para o pessoal de conhecer vocês um pouquinho, estou super feliz com isso, né? Eu quero que vocês contem, né, quais as expectativas para o curso de odontologia, quais as novidades que a gente vai ter aí, né, daqui a pouco a gente vai ter novidade, né? Então, se deixar o pessoal com essa vontade de conhecer essas novidades, então, assim, qual a expectativa, o que a gente está fazendo no curso, como é que está acontecendo apesar da pandemia, né, o momento mais crítico que a gente está vivendo nesse momento, aqui em Salvador. Mas, assim, qual a expectativa da gente fazer eventos agora aqui, né, ainda que seja online, né? As classes a gente sabe que ainda está em stand-by, mas, assim, os eventos que a gente quer fazer online, que a gente quer mostrar para o aluno, ele se sentir perto da gente. Pessoal, apesar da distância, a gente quer que vocês se sintam perto. Então, entendam que os eventos que a gente sempre fez presencialmente, a gente vai fazer online. A gente quer ver vocês participando, a gente quer ver vocês com os olhinhos vibrando aqui, que tem coisa nova, está acontecendo, se sentirem mesmo na faculdade. Vocês estão na faculdade, apesar de ser remoto, né? Então, assim, as professoras estão com algumas ideias, eu quero que elas falem aqui um pouquinho. Então, assim, primeiro dizer que as expectativas são as melhores possíveis, né? Assim, acho que a gente chega num ambiente novo, num trabalho novo, com muito desejo, né? Eu que fui, assim, mordida mesmo pelo bichinho da docência, né? Assim podemos dizer. Então, esse desejo mesmo de fazer com que vocês cresçam dentro do curso, que vocês aprendam mais sobre odontologia, então podem tirar dúvidas, podem nos procurar, se tiverem esse desejo, né, de estarem indo por esses caminhos de artigo, dessas coisas, a gente está aqui também para isso, né, assim, e a expectativa de realmente formar profissionais de odontologia de excelência, né? Assim, o que a gente puder fazer para colaborar, para crescer. A gente sabe aí, né, que a Unib ela tem já esse conceito, né, assim, muito conceituada no MEC e tudo, mas a gente quer continuar, né, cada vez mais fazendo com que vocês tenham todas as oportunidades de sair daqui os melhores profissionais de odontologia. E com isso,
como a professora Regina falou, né? A gente está precisando, acho que a gente está se reinventando desde o ano passado, né? Assim, e precisando aceitar essa reinvenção, porque a gente fica sempre nessa expectativa de quando vai voltar presencial, que a gente não deixe de viver o aqui e o agora, né? O que a gente tem hoje, essa realidade virtual, vamos viver da melhor forma. Então a gente está aí com algumas propostas que vão sair ainda do pôster, vem aí muito boas. Daqui a gente vai dar só para deixar esse gostinho mesmo com vocês, assim, mais de eventos online, né? A gente quer fazer uma sequência de atividades, né? Provavelmente uma no mês de abril, uma no mês de maio, uma no mês de junho. Mas isso vai falar ainda para o pessoal ficar na expectativa. Com certeza, né? Que a gente vai querer que vocês se inscrevam, isso vai ter você emitindo um certificado como evento, né? Assim, aqui do curso, para a gente estar trazendo alguns profissionais da área, não vou falar só isso, tá? Alguns profissionais da área de referência aqui, né? Para a gente estar conversando, abordando alguns temas relevantes e trazendo cada vez mais conhecimentos e novidades para vocês. Então, fiquem atentos, vem aí a novidade da monitoria, né? Assim, que a gente vai estar lançando esse edital, então preste atenção no edital, se inscrevam mesmo para poder participar desse processo seletivo. E aí esse evento que deve acontecer numa sequência nesses próximos 3 meses. Pronto, conta aqui um pouquinho pra gente, para finalizar, já que ela falou já da expectativa dos eventos, dessa parceria que a gente está tendo aí com as clínicas de atendimento aos idosos, né? Porque a gente está fazendo uma extensão, né? Na verdade, pessoal, a gente tem uma extensão, um projeto de extensão em todas as disciplinas, e o curso de odontologia daqui de Salvador já saiu pioneiro na frente, fazendo essa parceria com alguns locais onde a gente tem idosos. Então, mesmo, mais uma vez eu vou falar para vocês, mesmo que não seja presencial, a gente vai estar online, de forma online, trazendo uma forma de trazer algo novo para essas pessoas, de uma expectativa na área de vocês, que é a área de odontologia, né? Assim como será feito também em todos os demais cursos. Fala um pouquinho dessa expectativa, de alguns alunos que já estão criando algumas coisas. Sim. Então, entendendo essa necessidade, né, da gente estar praticando, né, colocando em ação os projetos de extensão e o quanto isso é importante. Quando a gente pensa em projeto de extensão, a gente está pensando no conhecimento desde o primeiro semestre, né, até o 10º semestre voltado para a comunidade, o quanto isso é importante, né, a gente está aplicando esse conhecimento para a comunidade. Então, eu e a professora Ludmila, a gente propôs esses projetos de extensão voltados para as casas de acolhimento de idosos, né, os lares de idosos. Então, os docentes, os discentes daqui da Unirb, né? Os docentes que vão estar envolvidos também. Os docentes também, todo mundo está envolvido no projeto. Eles estão desenvolvendo aulas por webconferência de assuntos relacionados à saúde bucal do idoso como um todo. Então são aulas que estão ficando assim muito bacanas, eles estão se empenhando demais, a gente está ficando muito orgulhoso, né? Muito orgulhosos deles. E além disso, eles também estão desenvolvendo cartilhas de conteúdos, também voltada para a saúde bucal do idoso, no preparo dessa equipe cuidadora desses idosos, para que não que essa equipe saiba diagnosticar possíveis alterações bucais, mas que consiga olhar para esses idosos que estão lá nessas casas e percebam, né? Nossa, tem alguma coisa de errado na boca dessas pessoas, acho que a gente precisa buscar um cirurgião dentista, né? Então é esse conhecimento que às vezes fica um pouco restrito ali na área científica, um pouco mais difícil aquele acesso, eles estão simplificando, colocando num linguajar bem mais tranquilo, mais simples, para ter aplicação para essa comunidade, né? Que é o objetivo do projeto de extensão. Então a gente está muito feliz, a gente pensa em não só estar ofertando esse projeto de extensão para esses alunos do 10º semestre, mas a ideia ela está rolando, né? Isso, para todos os semestres, enfim, a ideia ela vai se perpetuar. Pessoal, então é isso, eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Muito obrigada por ter vindo aqui para a gente conversar um pouco. Fica aqui para vocês, assim, porque querendo ou não, mesmo que a gente está de máscara, muitos, como as professoras falaram, só conhecem vocês só se conhecem por falarem ao telefone,
né? E aí a gente quer saber quem são essas pessoas, qual a história dela, né? O que ela pode trazer de novo para a gente, né? Então isso é uma forma que a Unib está fazendo para a gente ficar mais próximo desse bate-papo, para vocês saberem, né, que a gente está aqui preocupado com vocês, querendo logo esse retorno, mas enquanto isso não acontece, receba aqui o nosso abraço, o nosso carinho, entenda que mesmo que seja de forma remota, a gente está aqui à disposição de vocês e participem de tudo, gente. Participem, porque o momento da academia é o momento de aprender. Obrigada, agradeço o nome do nosso reitor, o professor Carlos Joel, que trouxe essa oportunidade aqui para a gente, que trouxe aqui vocês, né? E participem de tudo para que nós possamos ser excelentes profissionais e que a gente possa jogar no mercado de trabalho, né, da forma bacana de se falar, lançá-los ao mercado de trabalho da melhor maneira possível. Obrigada. Um universo de possibilidades, valorizando a teoria e a prática, com centenas de laboratórios físicos e virtuais, clínicas de veterinária, fisioterapia, psicologia, nutrição, fazenda escola e núcleo de práticas jurídicas, time profissional de futebol, além da fábrica de cosméticos, restaurantes e teatro. Faça seu vestibular digital ou utilize a nota do Enem. A Unirb está presente em todo o Nordeste, com 26 unidades em 16 cidades. Unirb, construindo sonhos.